Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando e nos protegendo de todo mal. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai, estamos aqui, Pai, e o Senhor está presente na minha vida. Pai querido e eterno, usa-me, Senhor, porque eu vou usar a tua palavra. E venha falar, Pai, aquilo não que eu quero, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer, que o teu povo ouça e que o teu povo escute e que o teu povo venha viver e praticar aquilo que o Espírito diz à igreja. Que a minha boca, Pai, fala aquilo que o Espírito do Senhor que está em mim quer para testificar com o Espírito do Senhor que vive nos seres humanos, venha entender, compreender e praticar a tua palavra. Pai querido e eterno, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Usa-me, porque eu vou usar a tua palavra. Amém. Queridos irmãos, estamos aqui mais um dia, mais uma nova mensagem. E hoje, irmão, nós vamos falar de uma coisa muito intrigante, muito chocante o que nós vamos falar hoje, muito polêmico, né? E nós vamos falar aqui, eu estou aqui e tenho compromisso com vocês em mostrar a vocês a verdade de Deus nua e crua. A palavra é dura, a palavra bate de encontro com aquela vida pregressa, com aquela imoralidade, com aquela vida de pecado que nós vivemos. Vou aqui alertar, irmão, o povo vive numa religiosidade, numa idolatria, numa feitiçaria tão grande que ela prefere viver na mentira e na idolatria de que aceitar a verdade de Deus e mudar de vida e ser uma nova criatura. O povo deseja isso. Está escrito aqui na Bíblia, que é isso que o povo quer. É o mentir, é o perjurar, é a falsidade, é o homicídio, é o derramamento de sangue, é o furtar, é a contenda, tudo isso está aqui na Bíblia. E é a Bíblia que está escrito, relatando que é isso que o povo deseja. Então, por o povo estar numa denominação, numa religiosidade, ele diz, eu nasci aqui, eu aprendi assim, eu vou morrer assim e vou viver assim. Só a misericórdia de Jesus, né, irmão? Então, irmão, está aqui, ó. Vamos hoje aqui meditar segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos falar, o tema de hoje vai ser os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos mensageiros. Mensageiro, irmão, é alguém que traz uma mensagem. Falso profeta é aquele que traz uma profecia mentirosa. E falso mestre é aquele que ensina uma doutrina errada. Então, precisamos ler e entender o significado das palavras, das coisas, para a gente poder entender e não ser enganado, que nem Paulo disse, não seja levado por todo o vento de doutrina. E o que é que a gente vê aí, irmão? O povo sendo guiado, levado por vento de doutrina. Por quê, irmão? Porque não tem conhecimento, não lê a Bíblia, não conhece. Vamos aqui. Segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai dizer aqui. Vamos ler. Irmãos, eu peço aos irmãos que vocês, quando não souber uma coisa, os irmãos façam isso aqui, ó. Vá buscar, ó. Anote, ó. Tá vendo?
Os papelzinhos aqui, os irmãos busquem, anotem, para poder os irmãos ter entendimento. Ó, irmão. Ó, isso aqui eu faço, ó. Isso aqui eu faço, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui eu faço, ó. Não é mostrar a vocês para me exibir, não, ó. Ó. Tá certo? Tudo isso aqui, irmão, eu tenho uns 5 cadernos desse aqui, ó. Tudo cheio de pregação que eu estudo, que eu busco, para não ser levado, irmão, por vento de doutrina, para não ser sabatinado pelas doutrinas falsas e erradas que o povo... Porque, irmão, quando você está alicerçado com a verdade na tua mente, Deus, ele sela com o selo. E você, estando selado com o selo da verdade, a mentira não entra na sua mente. Você não é enganado. Lembra que Jesus, em uma passagem, ele diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Olha, se possível, enganaria os escolhidos. Mas quando a pessoa é escolhida por Deus e ele se dedica a buscar o conhecimento de Deus, a estudar, a meditar na palavra de Deus, ele não é enganado. Por quê, irmão? Porque a verdade está nele, ele acredita na verdade. Quando o mensageiro vem com a falsa mentira, com a doutrina, com a mensagem mentirosa, não entra na mente dele, porque ele está blindado, está selado com a verdade. Então, apóstolo Pedro vai falar aqui, ó. Capítulo 2, versículo 1, diz aqui, ó. No passado, também, havia falsos profetas no meio do povo, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Esses contarão com habilidade as suas mentiras sobre Deus, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor, que os comprou, porém o fim deles será repentino e terrível. Ó, irmão, apóstolo Pedro, pregando ao povo da época dele, ele alertava aqueles ouvintes, aqueles irmãos que ouviam a pregação de Pedro. Ele estava dizendo que no passado, para trás, para os antepassados deles, havia falsos profetas no meio do povo. Nos dias de... Aí ele diz, tal como haverá falsos mestres entre vocês. Ó, quer dizer, ele estava dizendo que para trás tinha existido falsos profetas. E na época que ele pregava, no meio daquele povo, também tinha falsos mestres. Daquela época. Agora, irmão, vamos aqui trazer isso aqui para os dias de hoje. Não é uma mera coincidência que nos dias de hoje, hoje 16/10/2023, se você der uma volta aí pela sua cidade e você parar na maioria das denominações, das religiões, das placas de igreja, não está acontecendo a mesma coisa que acontecia nos dias de Pedro? Será que no passado não teve falsos mestres? Será que no passado não teve falsos profetas, falsos mensageiros? Nos dias de hoje, 2016,
do 10 de 2023, não tem por aí espalhado falsos mestres, falsos profetas? Será que não tem? Será que eles pregam a verdade ou eles mentem? Será que eles têm coragem de dizer que você já nasceu com Jesus? Ou eles pregam que você não tem Jesus? Será que eles têm coragem de pregar que você foi batizado na morte de Jesus? Ou será que eles não têm coragem e diz que você tem que ser batizado para ser salvo? Quando a salvação não é por você se batizar em água, a salvação não é por você confessar Jesus, a salvação é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Será que eles pregam assim? Será que eles pregam que você não... Ele diz que se você não der dízimo, você está roubando a Deus? Ou será que eles têm coragem de dizer que eles é quem estão roubando o templo de Deus, porque o templo de Deus somos nós, e eles roubam o nosso dinheiro, obrigando, pregando uma doutrina falsa, dizendo que você é obrigado a dar 10% do dízimo, que diz que é dinheiro, porque dízimo nunca foi dinheiro, era alimento, e era uma vez no ano que se dava. E todos os cultos eles tiram. E diz que você está roubando a Deus. Ó, irmão, dinheiro nenhum, dízimo nenhum, que a humanidade deu até hoje, nunca chegou a Deus, porque dinheiro não vai para o céu. Dinheiro não chega a Deus, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não quer o seu dinheiro, Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. Quem precisa de dinheiro é os homens. E esses homens que pregam dizendo que você está dando dinheiro a Deus, ele está pregando uma doutrina errada, porque o dinheiro não é para Deus, o dinheiro é para ele, é para a instituição dele. Vê se ele dá aquilo, ele diz que você tem que dar porque Jesus está voltando e você não vai levar, e ele vai levar. Se Jesus está voltando, irmão, por que que você não dá na mão dele então? Se eles pregam que Jesus está voltando, por que você não junta e não dá na mão dele? Ou porque se Jesus está voltando e ele tem tanta fortuna, por que você não pede para ele dar a fortuna que ele tem a você? Os bens que ele tem, ele passar para você, porque Jesus está voltando, ele não vai levar. Já que você não tem Jesus e você vai ficar, então peça a ele para dar a você. Tá certo, meus irmãos? Ó, irmão, eles só querem manter vocês no curral preso com a mentira, porque enquanto você estiver preso no curral, você está gerando, ó, a vaquinha gera leite. E os cofres dele aqui atrás enche. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui Pedro estava dizendo que para trás existia falsos profetas, falsos mestres. No meio daquela época de Pedro, ele disse que existia falsos mestres. E hoje não existe falsos pastores, falsos professores da escola dominical, não existe. Não existe falsos apóstolos, não existe falsos presbíteros, não existe falso pastor presidente. Será que eles pregam a verdade? Ó, irmão, prega não. Eles não pregam a verdade. Eles não pregam a verdade. Eles sustentam a mentira e vivem da mentira, não prega a verdade. Ó, irmão, aqui está se dizendo que existia falsos mestres, certo? E Paulo, irmão, ele escrevendo, Pedro dizia que no meio do povo existia também, tal como haverá falsos mestres,
entre vocês, olha, entre vocês, nos dias de hoje, eu estou falando, entre vocês não existem falsos mestres, olha. Esses contarão com habilidade suas mentiras sobre Deus. Olha, irmão, eles fazem uma habilidade tão grande para inventar mentira sobre Deus. Olha, irmão, só a misericórdia de Jesus, só a misericórdia de Deus. Só a graça de Deus. Ó, irmão, eu fui ver aqui, tem uma passagem aqui que Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 ao 22, Jesus diz aqui que não diga ao teu irmão, roca, eu fui buscar. Eu vou falar mais na frente sobre isso aqui. Então, irmão, esses mestres, esses doutores que têm teologia, que estudam teologia, eles, irmão, estudam teologia, que é para fazer um arrudeio, ter um conhecimento, uma sabedoria humana que vai debriando a mente de vocês, que vai enfeitiçando e enganando. Foi o que Paulo diz lá em Gálatas. Eu só quisera saber qual foi o feiticeiro que enfeitiçou vocês. Ó, irmão, e a salvação foi pelo feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E eles negam isso, vindo, irmão, pegando versículo fora de texto e de contexto. Eles pegam um versículo que diz que se você, Romano 9:10, parece que eles dizem que se você não confessar Jesus diante dos homens, se você confessar, Jesus confessa você. Se você negar, Jesus nega. Ó, irmão, esse texto tem na Bíblia e eles pegam ele fora de contexto, porque Jesus, quando diz isso, irmão, é quando você confessa a verdade de Deus, que você é salvo pelo feito que Cristo fez lá na cruz. Não é por você ir lá aceitar Jesus, não. Por você ir lá aceitar Jesus é uma mentira. Por quê? Porque Jesus disse, não foi vocês que me escolheste, eu escolhi vós. Ó, é quando você acredita que Jesus foi quem te escolheu, mas quando você acredita no que o pastor disse, que você tem que ir lá e aceitar Jesus, você anda na mentira. Você não aceita, você não confessa com a tua boca e no teu coração você não crê as palavras de Jesus, porque Jesus disse, foi eu que escolhi vós, não foi vós que me escolheste. Então você acredita na mentira do pastor que disse que você tem que ir lá na igreja e confessar ele diante dos homens. Então você anda numa mentira, você acredita que a mentira que o pastor conta aí fora de texto e contexto, você acredita que é a verdade. E a verdade que Jesus falou com a própria boca dele, está escrito aqui na Bíblia, você não acredita. Então você anda com o seu feito, você anda numa mentira, numa idolatria. Você acredita no falso profeta. Tá certo, meus irmãos? Então precisa-se estudar a Bíblia e compreender ela, para poder não ser enganado, irmão, com as falácias dele, com a mentira dele. Acompanhe o texto aí, lê o texto aí, que é para você não ser enganado. Anota os versículos, eu estou lendo 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, no versículo 1, está dizendo isso aqui. Eu estou com a Bíblia viva, irmão, olha, essa Bíblia é muito boa de entendimento, Bíblia viva. Ela é muito ligada aos originais, entendeu? A linguagem dela é muito boa. E diz aqui, ó, diz que eles têm habilidade para mentir os feitos de Deus. Ó, irmão, a salvação foi pelo feito que Jesus foi lá na cruz, e eles dizem que você tem que confessar Jesus para você ser salvo. Ó, irmão, se você tem que ir num local e aceitar Jesus para você ser salvo, então não dependeu de Jesus. E outra, irmão, se você ainda não é salvo,
e você teria que precisar ser salvo, e a salvação foi pelo feito que Jesus fez, então Jesus teria que descer de novo, porque se você não é salvo, então Jesus não morreu por você. Jesus teria que descer de novo, nascer no ventre da mãe, crescer para poder fazer o sacrifício por você, que aí você não é salvo. Tá vendo, irmão? A habilidade que eles têm para enganar vocês. Ó, irmão, lá em Hebreu está dizendo que com único, um único sacrifício, Deus fez um único sacrifício para sempre, para aperfeiçoar aqueles que a ele se chegam. Ele fez um só, aquele que ele fez lá na cruz do Calvário. Toda a humanidade que vai ser salva, que ainda vai nascer, já nasce com a salvação dentro dele, já nasce salvo. E também o que vai nascer ainda, que não é dele e que já está condenado, também já está condenado. O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16 ao 18, vai confirmar isso aí. Agora, quem está em Cristo não tem condenação, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, 1 e 2. Por quê, irmão? Porque é quem está em Cristo, não é quem acha que está, não. Porque, irmão, está em Cristo é aquele que ele escolheu, é aquele segundo o propósito da sua vontade. Está lá em Romano, no capítulo 9, eu já falei a vocês, lá onde se comenta o nascimento dos gêmeos de Jacó e de Esaú, que Deus resolveu absorver um da salvação a outro e condenar o outro. Deus resolveu salvar Jacó e condenar Esaú. Irmão, está lá dizendo que é para que se cumpra o propósito de Deus, não é o meu, não. Então, se eu me encaixar no propósito de Deus, eu me acho nele. Eu me acho escolhido nele. Não é por eu dizer que eu sou dele, não. É porque, pelo fato de ele ter me escolhido, eu me encaixo no propósito do que ele disse. Eu me acho nele. Eu me sinto escolhido por ele, obedecendo a ele. Não é ele me obedecer. A minha vida pregressa que eu levo, não. Tá certo, meus irmãos? Então, aqui existe o falso profeta, o falso mestre, que nos dias de Pedro aqui, no passado já ele disse que existiu, no presente de Pedro aqui ele disse que tinha, e ele disse que no meio do povo tinha aqueles falsos mestres, e trazendo para os dias de hoje, hoje também não tem não, nas chamadas religiões aí, não existem os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos padres, tudo. Os falsos sacerdotes, não existe não. Então, até mesmo voltando-se contra o seu próprio Senhor. Ó, irmão, com essas falácias, ele se volta contra os propósitos de Deus. Ele se revolta, ele se volta contra aquilo que Deus estabeleceu. Ó, irmão, e aqui eu anotei algumas coisas de que ele se revolta contra Deus, contra o próprio Senhor. Olha aqui o que ele se revolta contra o seu próprio Senhor. Ele se revolta contra Deus. Vamos aqui para Mateus, capítulo 15, Romanos, capítulo 15,
Romano, capítulo 15. Ó, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, certo? No capítulo 15, no versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Vamos ver o que é que diz aqui. Tá aqui, ó. Mateus não. Romano, capítulo 15, versículo 8. Diz aqui, ó. Lembre-se que Jesus Cristo veio para mostrar que Deus é fiel às suas promessas, para que os que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para que se cumprisse a promessa feita aos patriarcas. Olha, Paulo escrevendo em outras versões, ele diz, aqui nesse versículo, que Cristo era ministro da circuncisão. Cristo é ministro da verdade. Ó, irmão, o que era a circuncisão? Era a lei de Moisés. Então, irmão, lá em Mateus, entre Mateus e Zacarias, Zacarias não, entre Mateus e Malaquia, Miqueias, Malaquia, aqui, ó. Ageu, Mateus, aqui, ó. Zacarias, tá aqui, ó. Aqui. Malaquia. Entre Mateus e Malaquia existe isso aqui, ó. Ó. Novo Testamento. Aqui o autor, o escritor, botou que aqui existia um novo, aqui era o Novo Testamento. E os pastores pregam por aí que o Novo Testamento se começa aqui em Mateus. Mas Paulo, escrevendo aqui em Romanos, diz que Cristo era ministro da circuncisão. O que é a circuncisão? É a lei de Moisés. Eles dizem que Cristo pregava a graça. Ó, irmão, quem é que está falando a verdade? É o apóstolo Paulo, que pregou aqui e que disse que Cristo era ministro da circuncisão e não ministro da graça. Irmão, aqui Cristo era ministro da graça ou Cristo aqui era ministro da circuncisão? Isso aqui era a lei de Moisés ou era graça? Agora, irmão, está dizendo aqui, o versículo está dizendo aqui, que Jesus, ele era ministro da circuncisão para que se cumprisse a verdade da promessa que ele fez aos patriarcas. Ó, irmão, Jesus Cristo aqui, ele era ministro da circuncisão ou da incircuncisão? Porque a circuncisão era a lei de Moisés, a incircuncisão era a graça. Mas aqui está dizendo que ele era ministro da circuncisão. Então, irmão, se alguém prega a você dizendo que Cristo pregava a graça, ó, irmão, não acredito não, que é mentira. Estão enganando a vocês. Olha, vou ler de novo, olha. Lembre-se que Jesus veio para mostrar que Deus é fiel à sua promessa. Olha, Jesus veio pregar para mostrar ao povo que Deus ele era fiel às suas promessas. Olha, se Jesus aqui fosse ministro da incircuncisão da graça, então Deus não estaria sendo fiel à sua promessa. Deus seria mentiroso.
Aí ele diz aqui, ó, a promessa, para que, olha, que Deus mostrasse que Deus é fiel às suas promessas. Olha, para os que são da circuncisão. Olha, aquele povo vivia debaixo de quê, irmão? Da lei de Moisés ou da graça? Vivia debaixo da circuncisão. Aquele povo seguia a lei de Moisés. Então, Jesus, ele veio para pregar a circuncisão, a lei de Moisés. Ele veio cumprir a lei de Moisés. Então diz aqui, para que se cumprisse as promessas feitas aos patriarcas. Olha, a finalidade de Jesus vir cumprir a lei era para que se cumprisse a promessa que Deus tinha feito aos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Era a nação antiga passada que já tinha morrido, irmão. Deus fez ao patriarca Abraão as promessas aos patriarcas a Isaac, a Jacó, naquela época, meu irmão. Então está aqui dizendo que era para que se cumprisse a promessa. Então, irmão, dizer que Jesus era ministro da graça, isso é uma heresia, uma mentira, que estão enganando aí a você, dizendo que Jesus pregava graça no tempo dele. Olha aqui, irmão, olha o que é que diz Mateus capítulo 15. Vamos aqui, Mateus capítulo 15. Vamos ver o que é que diz aqui, Mateus capítulo 15. Capítulo 15, versículo 17 ao 22. Vamos ver o que é que diz aqui. Não, Mateus 15 não, Mateus 5. Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Diz aqui, olha. Não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abrogar a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Ó, irmão, a Bíblia aqui está dizendo, olha, não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abrogar a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Ó, irmão, Jesus aqui, o próprio Jesus estava dizendo que vocês não entendam de modo errado. E qual é o modo errado, irmão? É dizer que Jesus, ele pregava a graça. Ó, irmão, ele está orientando aqui o povo que está dizendo que ele não pregava a graça, ele pregava a lei de Moisés. E como é que os crentes de hoje aceitam que lá naquela página ali em Mateus, no capítulo 1, diz que começa o Novo Testamento? Quando, irmão, o Novo Testamento começa quando Maria vai lá no túmulo e Jesus ressuscitou. Ali é que começa o Novo Testamento. E agora, irmão, o constrangimento que eu disse a você na mensagem passada, que é vergonhoso para eles agora, é reconhecer que erraram e que fizeram errado, e que a intenção dele, do autor aqui, que escreveu isso aqui, era somente em dinheiro para enganar o povo, que nem eles vivem enganando hoje, vocês até hoje. E vocês, por falta de estudar a Bíblia, vocês não entendem, não conhecem. Então, a pessoa não pode entender e nem pode questionar aquilo que ele não conhece. Agora, esses homens estudam para enrolar você, que nem Pedro diz, com a falácia deles, eles enrolarão a vocês e negarão até os próprios feitos do Senhor Jesus, do próprio Deus que os morreu por eles, e eles vão enganando e sendo enganados. Eles sabem que estão enganando a vocês. Agora, eles sabem que vocês não estudam a Bíblia
e que vocês são presa fácil de enganar vocês. E a mentira está tão cauterizada aqui dentro da mente de vocês que quando a verdade chega, vocês não acreditam. Essas verdades que eu prego aqui, irmão, as pessoas não olha lá, mas não dá um joinha, não dá um like. São poucas pessoas. Olha, irmão, as pregações que eu faço tem 20, 30, 40 e poucas visualizações. Agora, a mentira que eles pregam, irmão, é 15 mil, 30 mil, 50 mil, são 2 milhões de inscritos, 900 mil inscritos, tudo mentira, mas eles são aclamados, eles são afamados pela mentira que eles pregam. Então, irmão, aqui Jesus está dizendo que vocês não entendam de modo errado. Qual é o modo errado, irmão? É dizer que Jesus pregava a graça. Dizer que Jesus vivia pregando a graça. É mentira, irmão. Jesus pregava a lei de Moisés, a circuncisão. Jesus, ele não veio abrogar a lei. Quando é que a lei é abrogada? Quando ele entrega o Espírito a Deus. Aí a lei é abrogada. Até ali na cruz do Calvário ele cumpriu a lei. Ele não saiu da lei, olha. Diz aqui, olha. Vocês, aqui, não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abrogar a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Ó, irmão, o que Jesus pregava era a lei de Moisés e a advertência que os profetas antes dele vinham e falavam ao povo, e o povo não acreditava, não obedecia. Hoje não é uma mera coincidência que está do mesmo jeito. Aí diz aqui, ó, 18. Eu afirmo a vocês, quando existe céu e terra, a menor letra ou o menor, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. Ó, irmão, Jesus deixou de pregar a lei de Moisés até que o objetivo foi alcançado. Ele disse que não deixava de pregar nenhum só tio e nem só um espaço, sem que passasse o sol e a terra. Ele disse que nenhum tio e nenhum jota, nenhum espaço dessa lei se deixaria de ser cumprido. E ele deixou? Não, ele cumpriu todinho como está escrito aqui. Agora, os falsos mestres pregam essa verdade aqui a vocês? Prega não. Como vocês não estudam a Bíblia e não conhecem, vocês aceitam toda porcaria que dão a vocês, vocês comem e dizem que é um alimento sólido e bom. E é verdadeiro. Agora, é mentira. Tá aqui, olha. O 19. Assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros e fazer também, ele será o menor no reino dos céus, mas aquele que ensina as leis de Deus e as pratica são grandes do reino dos céus. Olha, Jesus disse que aquele que pregar, tirar qualquer jota ou qualquer tio da lei, ele seria o menor no reino de Deus. Mas qualquer um que ensinasse a verdade sem tirar nenhum tio e nenhum jota, ele seria o maior no reino de Deus. Irmão, e quando é que se dá o reino de Deus? Porque quando Jesus estava em terra, ele cumpria o reino do Filho do seu amor. Era o reino do Filho. E quando é que se deu o reino de Deus? Quando ele julgou Israel
no ano 70, quando o templo em Jerusalém foi invadido pelo general Tito, filho do... Não, pelo o coronel... general Tito, filho do coronel Vespasiano. Ele era filho de coronel Vespasiano, então ele era o príncipe, filho do general Vespasiano. Vespasiano estava no poder e então o príncipe general Tito, que era filho dele, era quem ia assumir depois dele, então ele estava impedido de assumir porque o pai era vivo. Quando o pai morre, ele assume, invade Jerusalém com seus exércitos, toca fogo no templo, derruba e se assenta no trono de Deus, querendo ser como Deus. Levou o judeu cativo, matou a espada. Ó, irmão, aquilo foi uma carnificina. Se você estudar esse livro aqui, ó, se você estudar isso aqui, vocês vão compreender, ó. Tá vendo isso aqui, ó? A história, aqui se conta a história do judaísmo, a história do judeu. Então, se vocês estudarem, tiver esse livro aqui, vocês estudar, vocês vão ver que o que eu estou contando aqui, que o que eu estou pregando aqui, que o que eu estou mostrando aqui é a verdade de Deus que está aqui, né? Não está na Bíblia, mas conta-se aqui a história do judaísmo, a história do judeu. Esse livro aqui fala dessa verdade, certo? Fala dessa verdade. Aqui se conta a história do judeu, está escrito aqui. Se vocês estudar esse livro aqui, vocês tiverem um livro muito bom, traz muito conhecimento. As passagens dali concordam com as passagens bíblicas aqui, porque não daria para escrever tudo o que aconteceu no ano 70 em Israel. Se fosse escrever aqui, irmão, não caberia. Tá certo? Então, é preciso se estudar para poder ter conhecimento, né? Para poder vocês aprenderem. Então, irmão, aqui Jesus estava falando, né? Assim, se alguém pregasse errado, irmão, a religião de hoje prega certo. A chamada denominação prega como está na Bíblia. Eles vivem do engano e da mentira, irmão. Está aqui, ó. O 20. Porém, eu advirto que todos que... Porém, o 20. Mateus capítulo 5, versículo 20, diz aqui: porém, eu advirto a todos, o menor que vocês tenham justiça, melhor que a dos fariseus e mestre da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. Olha, Jesus está dizendo aqui, porém, eu advirto a todos, o menor que vocês tenham justiça, melhor que todos os fariseus e mestre da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino de Deus. Ó, irmão, Jesus estava dizendo aqui que o menor entre nós, que estamos aqui, quando ele está falando lá com o povo. É ele que está falando. Ele disse, olha, qualquer um de vocês aqui, que estiver aqui, e que vocês sejam menor do que os fariseus da lei, os mestres da lei, qualquer um de vocês que estão aqui, que pregar a justiça de Deus e que pregar a verdade de Deus, vocês entrarão no reino de Deus.
Mas o maior que tiver na lei, que não pregar a lei corretamente, por mais que ele seja mestre da lei, por mais que ele pregue, seja teólogo, seja isso e seja aquilo, Jesus está dizendo que ele não entrará no reino de Deus. Mas ele disse que o menor que tinha, aquele que não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, não tinha estudo secular, é o que ele queria dizer aqui, se pregasse a verdade, se andasse na verdade, vivesse a verdade, pregasse a justiça de Deus, ensinasse a justiça de Deus, ensinasse a verdade de Deus, ele tinha parte no reino de Deus. Por mais que fosse desprezado pelos mestres da lei. Ó, irmão, a gente que prega essa verdade, nós não somos desprezados por eles hoje. Eles não começam a atacar nós, dizendo que nós não tem hermenêutica, dizendo que nós não tem exegese, dizendo que nós não tem estudo secular. Ó, irmão, é verdade, eu não tenho hermenêutica, eu não tenho estudo secular, eu não sei o que é essas coisas, mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus está em mim, e que ele habita em mim, e de que ele se manifesta em mim, e de que eu estou aqui para pregar a verdade que ele me manda, e não aquilo que eu acho, que eu quero. Tá certo, meus irmãos? Então é preciso se estudar para poder entender a palavra de Deus. Ó, irmão, e aqui ele vem dizendo aqui, aí Jesus vem dizendo aqui, 21, de acordo com a lei de Moisés, as regras, de acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate, não mate. Se você matar, deve ser julgado. Olha, Jesus disse: não mate, porque se você matar, deve ser julgado. Olha, irmão, aqui pode ter dois contextos nessa palavra não mate. Aqui pode existir dois contextos. Qual é? Matar o ser humano, fisicamente. E qual é o outro? Espiritualmente. Na época de Moisés, a gente sabe que quando uma pessoa adulterava, era trazido para apedrejar até a morte. Então, matava-se a pessoa fisicamente, pela lei de Moisés. Nos dias de hoje, como é que se mata? Se apedreja, pode se matar hoje de revólver, e pode, as religiões matam o crente espiritualmente, com a mentira. Então, tem dois contextos aqui que a gente pode trazer aqui, certo? Então, quando é ensinada a você a mentira, o mestre que está ensinando a você, ele está ensinando errado uma mentira, então ele mata você espiritualmente. Você não tem entendimento, não tem conhecimento, não chega a verdade de você, você anda em treva, você anda numa mentira e numa feitiçaria. Aqui, o 22. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com a palavra, com raiva, mesmo que seja do seu irmão. E serão julgados se vocês acharem chamar um amigo de tolo. Serão levados perante o tribunal e se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para a chama do inferno. Olha, noutra palavra aqui, noutra versão aqui, eu vi que tem um nome. Se alguém chamar de roca, o que é roca, irmão? Substantivo feminino, penhasco no mar ou em terra. Roca, rochedo, penedo. Então,
Jesus estava, outra vez, Jesus disse que um cego guiando outro cego, cairão os dois, ou no buraco ou no abismo. Então, aqui Jesus está dizendo que ninguém diga ao seu irmão, seja tolo. Tolo, tolo. O que é um tolo, irmão? É uma pessoa que não tem entendimento, não tem conhecimento. Uma pessoa tola, não sabe o que faz, vai para um canto, vai para outro. Quando você chamar ele, ele vai, ele é tolo. Ele é fácil de ser enganado, né? Então, noutra versão aqui, está dizendo que é louco. O que é a palavra louco? Eu fui buscar adjetivo, substantivo masculino. O que é um adjetivo, irmão? É que uma palavra, adjetivo, ela tem o poder de mudar o significado da frase. Irmãos, essas Bíblias que é escrito aí, foi ou não foi, eles vivem mudando o significado das palavras. Qual é a intenção de estar mudando o significado das palavras, irmão? Enganar o povo. Porque são tantas versões de Bíblia que confundem a mente do povo com os originais, com a verdade. Eles trocam o sentido das palavras para enganar o povo. E tudo, irmão, para ter a vendilagem de Bíblia. Ó, irmão, a Bíblia, a primeira Bíblia que foi escrita, era para ser até hoje a mesma Bíblia do mesmo jeito. As mesmas coisas. Não era para ter versão de Bíblia, versão disso, versão daquilo. Irmão, isso tudo é para ganhar dinheiro. Tudo isso é só para ganhar dinheiro e confundir a mente de vocês. Então, louco aqui diz adjetivo substantivo masculino. Que, aí diz que ou aquele cuja o comportamento ou raciocínio denota-se alterações patológicas das faculdades mentais. Então, irmão, o que é que esses homens fazem aí? São loucos. É um comportamento ou um raciocínio, denota-se alterações patológicas das faculdades mentais. Então, irmão, eles com esses estudos, ele com essas falácias, eles fazem um arrodeio, inventam umas mentiras que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, eles são os mentirosos, são os falatórios, vivem pregando a mentira, e Jesus disse que eles não escaparão do fogo do inferno. Está aqui dizendo aqui a palavra de Deus. Está dizendo aqui, ó, 22, olha. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva. Olha, se alguém ficar com raiva, mesmo que seja do seu irmão, olha, se alguém ficar com raiva, mesmo que seja do seu irmão, serão julgados se você chamar um amigo de tolo. Será julgado. Se ficar com raiva do teu irmão, ou se chamar ele de tolo. Grave, né, irmão? Aí aqui, olha. Serão levados perante o tribunal e se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para a chama do inferno. Trazendo para os dias de hoje, quando alguém prega a verdade que vocês dizem que não é verdade, você corre o risco de ir não ter a salvação, né? Correm o risco de não ter a salvação. Vocês vão perante o tribunal de Cristo. Olha aí, irmão.
Olha que grave esse negócio. Difícil, né, irmão? Agora, irmão, eu anotei aqui porque esses mestres pregam por aí. Aí, qual é a mentira que eles pregam, irmão? Eu botei aqui uma que é sobre o dízimo. De Mateus 23, 23. Diz aqui. Mateus 23, 23. O que é que diz aqui? Vamos ver. Ai de vocês, fariseu, mestre da lei, hipócrita, vocês dão o dízimo e até da folha do hortelã. Da folha do hortelã. Dá a erva doce e do cominho, mas se esqueceram das coisas importantes, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes da lei. Ó, vamos atualizar isso aqui, certo? Então Jesus estava chamando o povo da época dele, os mestres da lei, de hipócritas e fariseus. O que é ser um hipócrita, irmão? É uma pessoa que não vive na verdade, que não vive de aparência. Ele é um hipócrita. Ele não prega a verdade, ele não vive a verdade. Ele ensina errado, então ele é um hipócrita, ele leva na hipocrisia. O negócio dele é lhe enganar com a mentira. Então, ai de vós, fariseu, mestre da lei. Olha, eles eram o quê? Mestre da lei. Não é o que os pastores fazem hoje, os mestres, os que dizem ser das escolas dominicais que pregam a mentira, atualizando para os dias de hoje. Hipócrita, vocês dão o dízimo da hortelã. Ó, irmão, eles dizem que Jesus aqui estava estabelecendo o dízimo. É mentira, irmão. Jesus aqui não estava estabelecendo dízimo nenhum, porque isso aqui era um mandamento da lei de Moisés. Jesus estava recriminando eles e Jesus estava dizendo que fazia bem eles dar o dízimo, era correto eles dar o dízimo. Mas Jesus tinha uma acusação contra eles, que eles não respeitavam os preceitos mais importantes da lei, que era o juízo, quer ver? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ser fiel. Jesus tinha algo contra eles. Irmão, eles davam o dízimo certinho, mas eles negligenciavam a justiça, não era justo, a misericórdia, não tinha misericórdia, e a fidelidade a Deus eles não tinham. Então, trazendo para os dias de hoje, atualizando, os mestres aí da graça, que diz que são da graça, eles pregam que dízimo era para o judeu, eles pregam que você não perde a salvação, porque aquele que está escrito na mão da palma da mão do Pai, ninguém arrebata. Eles pregam que nem a morte, nem a vida, nem a potestade, nem o principado, nem nada nos separa do amor de Deus. Está lá em Romanos 8, do 29 em diante. Eles pregam que a igreja de Deus não tem nenhuma condenação. Eles pregam que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Prega não, irmão. Prega não. Prega não, irmão.
Eles dizem que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno, atualizando aqui, ó. Eles negavam a justiça de Deus. Aqui ele está dizendo que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Se você não comer a ceia, você não tem comunhão com Deus. Se você não se batizar, você não é santo. A água tira os seus pecados. E tudo isso é mentira, irmão. Por quê? Porque, olha, o dízimo aqui, Jesus não estava estabelecendo dízimo. Jesus estava trazendo uma orientação a dele. Jesus estava elogiando por eles dar o dízimo. Mas Jesus tinha algo, tinha como é que se diz? Jesus tinha uma acusação, uma sentença, uma advertência contra eles. É que eles rejeitavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade de Deus, dizendo que eles não eram fiel, que eles não eram justos, que eles não tinham misericórdia dos irmãos. Então, nos dias de hoje, não é a mesma coisa, não? Irmão, que misericórdia é essa? A pessoa dizer que você não dá dinheiro na instituição, você está roubando a Deus, e que você vai para o inferno, porque ladrão não entra no céu. Que boa nova é essa? Aí, irmão, aqui no Novo Testamento não existe dízimo, existe que Paulo diz que contribua segundo propôs no seu coração. Lá em 2 de Coríntios, capítulo, parece que 9, 7, ou é 7, 9. Deixa eu ver aqui. 2 de Coríntios. Segunda de Coríntios, vamos aqui. Só para a bicha vai ficar grande, irmão, mas é assim mesmo. 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 7. É 9 e 7. Quer ver? 9, 7. É. 2 de Coríntios 9 e 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Contribuição, irmão, é voluntário. Contribuição é voluntária. Então, irmão, aqui em Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, Jesus estava orientando aos judeus, o povo daquela época, e trazendo para os dias de hoje, irmão. Eles vivem essa verdade, eles pregam essa verdade, eles andam nessa verdade. Quando, irmão, o dízimo que Jesus recriminava aqui, está em Mateus 23 e 23, eu já trouxe um esclarecimento nisso. E se eu fosse trazer um esclarecimento sobre as outras coisas, eu botei aqui o batismo. O batismo, irmão, verdadeiro de Jesus na cruz, foi aquela morte que ele fez. Ele batizou toda a humanidade. Não precisaria ninguém ser batizado em água, em nada. Por quê? Porque batismo em água era um mandamento, era uma ordenança, era um mandamento da lei, e só foi João Batista que fez. Por quê? Porque em Levítico está dizendo que o cordeiro, quando alguém oferecia um cordeiro, o sacerdote analisava se não tinha nenhum defeito, e antes dele ser sacrificado, ele lavava ele todinho. Então Jesus era o cordeiro, ia ser sacrificado, tinha que ser lavado. Tinha que acompanhar o ritmo da lei. Lembra que ele disse que não saía um tio? Então João Batista só batizava porque era um cumprimento da lei. Ele disse, eu batizo com água. Ele apontou para ele, só ele. Não era para ninguém batizar com água. Até porque ele disse que depois dele, o que vinha batizaria com fogo e com Espírito Santo. Fogo na Bíblia, irmão, é juízo. E o Espírito Santo é dado a quem é filho de Deus. Tá certo? Então, o verdadeiro batismo da Bíblia está lá em Romanos, no capítulo 6, do 1 ao 6. Os homens falam que seu velho homem fica na piscina. Peça ele aí para mostrar onde é que está esse versículo na Bíblia. Não tem. Agora, lê aí Romanos 6 para ver se o velho homem não foi crucificado com ele lá na cruz, não ficou lá.
Aí, irmão, aí tem a Páscoa, que a gente não tem tempo de dizer, que a verdadeira Páscoa aqui tá falando em Mateus, que eles chamam de ceia, não é ceia, é Páscoa, que eles pregam também, está lá em 1 Coríntios, não é, Paulo não recebeu nada do Senhor, porque na noite que Jesus se reuniu, está lá em Marcos a ceia, está lá em Marcos, no capítulo 14, certo? Está lá em 1 Coríntios que ele prega, está lá em Marcos capítulo 12 também, ó, 12, do 26 em diante, né? Está lá em Marcos, falando sobre a ceia, né? Fala sobre a Páscoa, que lá é uma Páscoa, né? Então, Jesus fez a Páscoa. Qual é a verdadeira ceia do Senhor? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 10 em diante, eu acho. Do versículo 10 em diante. Aquela é a verdadeira ceia do Senhor. Aquele é o pão que desceu do céu. Os pedaços somos nós quando se juntamos, né? Então, aqui, olha, eu botei. Quando Paulo está escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23, está dizendo, Paulo tá narrando, irmão, o que aconteceu na noite. Precisa se estudar direitinho. Ó, irmão, Paulo aqui está narrando o que aconteceu na noite que Jesus foi traído. Paulo está dizendo que recebeu do Senhor. Recebeu aonde, irmão? Quando ele foi arrebatado e foi revelado as coisas a ele. Ele recebeu do Senhor. Ele recebeu a orientação. Jesus falou a ele o que tinha acontecido naquela noite. Porque Paulo, na noite que Jesus foi traído, Paulo não conhecia Jesus. E se Paulo tivesse aqui com Jesus, ele seria o 13º. E lá está dizendo que ele reuniu com os 12. Então a Bíblia seria mentirosa. E Paulo, se você for ler aqui em 1 Coríntios, se você pegar lá no começo do versículo, do capítulo, você vai ver que Paulo está dizendo, olha, quando vocês se ajuntam, não é para comer a ceia do Senhor. Então Paulo está trazendo uma advertência, que o que eles faziam não era a ceia do Senhor. Olha, não era a ceia. Volte lá para o capítulo 10, que você vai ver qual era a ceia do Senhor, que Paulo aprovava que eles fizessem. Tá certo, meu irmão? Então precisa se orientar. Outra mentira também, irmão, é fazer voto, fazer campanha para buscar Jesus no monte. Irmã, a salvação, lá em Tito 3, o Espírito Santo, que eles falam de busca do Espírito Santo, que você não tem o Espírito Santo, que eles pregam que você não tem o Espírito Santo, quando lá em Tito fala que nós fomos salvos pelo lavar, o lavar regenerador e do Espírito Santo, pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2 também, para transformar pelo vosso entendimento. Aí em 1 Coríntios está falando também, 3,16, que nós somos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 está falando que nós somos morada do Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 9 e 11 está falando que nós temos o Espírito de Deus. Lá em Colossenses está falando que Cristo habita em nós. Gálatas 2,20 está dizendo que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Romanos 7, do 12 ao 25, Paulo diz que Cristo habita no homem interior. Então, irmão, será que esses homens pregam essas verdades aí? Ou será que esses homens negam que você não tem Jesus, que você não é dele, que você tem que buscar o Espírito Santo, que você tem que ser batizado pelo Espírito Santo, que você tem que ser revestido pelo Espírito Santo? Ó, irmão, tudo isso é mentira, tudo isso é feitiçaria, tudo isso é idolatria. Ó, irmão, agora anote os versículos que eu falei aqui. Vá buscar, vá estudar. Leia tudinho, irmão. Leia tudinho. Romano, eu vou citar aqui os versículos. Ó, Mateus 23, que eu li. Batismo verdadeiro, está lá em Romanos 6, do 1 ao 6. A ceia está lá em 1 Coríntios, que eles falam da ceia de Paulo, mas essa não é a verdadeira ceia. É Páscoa, está lá em Marcos,
está lá em Mateus, tem em Lucas, né? A ceia, quando fala na ceia, na festa dos pães asmos, né? A ceia, a última Páscoa, está lá em Marcos 12, do 26 em diante. Campanha, votos, busca de Jesus no monte, busca do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, já foi derramado em vocês. Tito 3, do 5 ao 6. 1 de Coríntios 3, 16. 1 de Coríntios 6, 19. Romano 8, do 9 ao 11. Colossenses 1, 27. Gálatas 2, 20. E Romano 7, do 12 ao 25. Tudo está falando, irmão, que Cristo já fez por você. Ó, irmão, não acredite nessas mentiras não, irmão. Acredite na verdade. Ó, irmão, vou deixando a graça, o joinha, dê um like, se inscreva no canal. Irmão, o que eu preguei aqui é a verdade, é o Espírito Santo falando com você, trazendo conhecimento de verdade a você. Olha, meu irmão, o tema de hoje é falsos mestres, falsos profetas, falsos mensageiros, falsos apóstolos. Vou deixando a graça e a paz. Compartilhe, irmão, dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like. Que Deus continue abençoando a vocês, a cada um de vocês, a família de vocês e protegendo de todo mal. Deixa a graça e a paz. Irmão, que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.